Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. A paz esteja com todos. Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade de ministrar a palavra. Eu que estava isolado até a última segunda-feira por conta da Covid, né? E embora a minha esposa ela tenha percebido que eu só tive sintomas leves, eu achava que eram minhas últimas palavras. Eu já disse para vocês, né, que a dor de parto é equivalente a 37 graus de febre masculina. Não é assim? Mas agora falando sério, vamos ao que interessa. Abra aí a tua Bíblia em João capítulo 4, versículo 46. João capítulo 4, versículo 46. João, quarto livro do Novo Testamento, escrito pelo discípulo do amor. João capítulo 4, versículo 46. Todos acharam? Amém? A minha nova versão internacional, João capítulo 4, versículo 46, fala assim: mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Amém. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo pela oportunidade de ministrar a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar com os meus irmãos, tantos que estão presentes, meu Pai, quanto aqueles que acompanham pela rede social. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar o mais profundo do nosso íntimo, possa penetrar os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco, mostre-nos a verdade, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, a Tua orientação. Queremos ouvir, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir, pode sentar, pode ficar à vontade aí. Amém. Glória a Deus. Queridos, a primeira impressão em relação a esse texto é o sofrimento de uma família por conta de um filho doente. Talvez fosse até mesmo uma criança, ou talvez isso nem importe, porque para os pais, os filhos sempre serão crianças, não é? Às vezes eu estou saindo de casa e eu escuto a minha mãe falar: leva uma blusa, filhinho. Brincadeira, ela não é tão fofa assim não. Mas a verdade é que histórias de pais e filhos, histórias com crianças, elas sempre me emocionam muito. Essa semana eu estava assistindo um vídeo de um garoto dando um mega testemunho de como ele ganhou a família inteira de um amiguinho da escola. E o Henrique, ele estava do meu lado. Ele estava jogando lá no celular, mas ele estava ouvindo. Até que teve um momento que o Henrique virou para mim e disse: pai, é melhor você parar de assistir, porque você está quase chorando. E se crianças emocionam até os que estão acompanhando de fora, imagine os de dentro.
Imagine os que efetivamente estão passando por um problema dessa grandeza. Só com fé, não é verdade? E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite, amém? Então, só para você se localizar na linha do tempo do Evangelho, nós estamos no último trecho do capítulo 4 de João, e esse é um capítulo em que Jesus decide voltar a Galileia. Mas por um motivo muito especial, ele decide passar por Samaria. Nós sabemos que para um judeu era muito difícil fazer esse caminho, porque historicamente os judeus não gostavam de samaritano. Se você ama ler a Bíblia, possivelmente você já leu que os judeus não se davam com os samaritanos. Era um problema que já vinha se arrastando por muitos anos. Mas Jesus, ele não está preocupado se você é judeu, se você é samaritano ou se você é gentil, porque o que ele quer mesmo é te salvar. Amém? Então Jesus, ele passa por Samaria para salvar. Ele encontra ali uma mulher. A mulher encontra os demais moradores daquele povoado, e o resultado está registrado em João, capítulo 4, versículo 42. Ele diz assim: e disseram à mulher: agora cremos que não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Jesus fica em Samaria por 2 dias e segue com os seus discípulos para a Galileia. Quando Jesus ele chega na Galileia, é interessante que ele é muito bem recepcionado, porque muitos dos que estavam lá já tinham visto os sinais em Jerusalém na festa da Páscoa. Então, além de Jesus destruir o comércio do templo, naquele evento conhecido como a purificação do templo, Jesus também realizou muitos sinais miraculosos. E finalmente nós chegamos no texto-chave, no texto que nós lemos. Eu vou repetir só para refrescar a sua memória. Ele diz assim: mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava entre a vida e a morte, ou que estava à beira da morte. Então o texto nos diz que Jesus volta a Caná da Galileia, e João, ele faz questão de dizer que foi o local em que certa ocasião Jesus transformara água em vinho. É uma história muito conhecida, tão conhecida que até quem ainda não é cristão, e notem que eu disse quem ainda não é cristão, então você que ainda não é cristão, você já deve ter ouvido falar. Ele transformou a água em vinho, e olha aí Jesus dando um mau testemunho, transformando a água em vinho. Ô Jesus, por que não transformou em café? Por que não transformou em guaraná, não é? Brincadeira, queridos. Nós sabemos que o milagre de Jesus não tinha nada a ver com álcool, não tinha nada a ver com bebida alcoólica, não tinha nada a ver com apologia ao alcoolismo. Ele tinha a ver com honra, ele tinha a ver com alegria, ele tinha a ver com vida. E mesmo que o profeta não tenha honra na sua própria terra, como Jesus menciona no versículo 44, estranhamente, aquele povo já sabia quem Jesus era. Eles já sabiam que Jesus era o milagreiro.
Eles já sabiam que Jesus era o homem do milagre. E o texto vai dizer que ali havia um oficial do rei, com um problema gravíssimo. Seu filho estava doente. Quem aqui tem filho, levanta a mão. Bastante gente, né? É ou não é um problema gravíssimo? Aparentemente, queridos, esse oficial do rei deixou seu filho doente em Cafarnaum e viajou até Caná da Galileia para encontrar ajuda. Embora hoje seja possível percorrer todo esse caminho em poucas horas, há cerca de 2000 anos atrás, talvez fosse mais de um dia de caminhada sem descanso. Poxa vida, será que em Cafarnaum não tinha médicos? Será que em Cafarnaum não tinha quem pudesse ajudar? Eu até acredito que tinha, mas possivelmente nada puderam fazer. Você consegue imaginar o desespero dessa família? Você consegue imaginar um pai com o filho entre a vida e a morte? Mas em meio em toda aquela dor, em todo aquele desespero, em meio em todas aquelas vozes, ele ouviu. Eu vou repetir para você. Em meio em todas aquelas vozes de incerteza, ele ouviu. Fabiano, o que foi que ele ouviu? Está na sua Bíblia. Ele ouviu que Jesus tinha chegado. Glória a Deus. Ao saber que Jesus estava lá na Galileia, aquele homem, aquele pai o procurou e suplicou para que fosse curar seu filho. Então anota aí, aqui nós aprendemos a primeira lição. Aquele oficial ouviu a voz certa. Aquele oficial andou na direção certa. Aquele oficial procurou a pessoa certa. E ele suplicou ao único capaz de curar o seu amado filho. Glória a Deus. Aleluia. Acompanhem comigo aí o verso 48. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Irmãos, me chama a atenção a frase atribuída a Jesus. Parece que se vocês não virem maravilhas, vocês nunca crerão. Então, em um primeiro momento, no verso 44, o Senhor Jesus vai dizer que o profeta, ele não tem honra na sua própria terra. E em seguida, o próprio texto vai dizer que Jesus havia realizado feitos milagrosos naquele lugar. E isso explica muito bem a boa recepção que Jesus recebe. Mas no trecho anterior, que conta a história da visita aos samaritanos, tem uma coisa curiosa, tem uma curiosidade no texto. O texto não diz que Jesus curou doentes. O texto não diz que Jesus libertou cativos. O texto não diz que Jesus ressuscitou mortos. Mas o texto diz que mesmo sem esses sinais, os samaritanos creram nele. Então os samaritanos creem mesmo sem milagres. Mas o povo judeu precisa ver para crer. O seu próprio povo só procura com segundas intenções. A pergunta que nos fica nessa noite, querido, é: quais as intenções dos nossos corações? Quem é Jesus para nós? Será que Ele é só um milagreiro de Caná da Galileia?
ou Ele é o Salvador do mundo, conforme dito pelos samaritanos. Mas há esperança nesse povo. O texto vai dizer que lá tem um homem que ainda não viu, mas creu. Escuta bem, ele ainda não viu, mas ele creu. Ele diz: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Sabe o que esse homem nos ensina? A ter uma fé direcionada ao único que pode resolver. O autor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. E por último, não menos importante, em 1 João 16:3, o discípulo do amor vai dizer: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em outras palavras, a ferramenta, a arma, não é bazuca, não é revólver, não é granada. O que vence o mundo também é conhecido como a nossa fé. É a nossa fé, povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estou indo rápido demais, pastora. Já estou no final. Bom, como eu sempre falo, terceira e última parte da mensagem. E aqui basicamente, querido, nós temos o resultado de uma fé aplicada na direção certa. No verso 50, Jesus se posiciona. Ele diz: pode ir, o seu filho continuará vivo. Eu fico pensando se fosse eu. Pera, Jesus, você não está entendendo. Eu vim aqui para te buscar. Eu caminhei 50 quilômetros. Jesus, eu nem descansei. Eu vim aqui, você vai comigo agora. Imagina um pai desesperado. Imagine uma mãe desesperada. Quando eu estava pensando nesse texto, eu lembrei da Wanda. Eu fiquei pensando se fosse a Wanda. Você vai comigo e não me irrita não. Mas a verdade, querido, é que quando você sabe com quem que você está falando, olha o que acontece. O texto vai dizer que o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Quando você sabe com quem está falando, você confia. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer: por essa causa, o evangelho, eu também sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que Ele confiei até aquele dia. Oh, querido, eu sei em quem tenho crido. É como aquela canção: eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. E se eu for provado, é para ser aprovado, porque o meu Deus não falha. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Eu achei que depois da Covid eu ia ficar sem fôlego, mas Deus é fiel, amém? Glória a Deus, querido. Eu quero concluir essa mensagem basicamente com os conceitos que nós aprendemos nessa noite. Eu assisti um vídeo que basicamente mostrava algumas ovelhas pastando tranquilamente. E daí algumas pessoas tentam chamar a atenção dessas ovelhas. E elas começam a gritar. Elas começam a berrar. Elas fazem gestos. Mas a despeito de todo aquele esforço, as ovelhas nem ligavam. As ovelhas continuavam a sua atividade normal. Até que houve um momento em que quem começou a chamá-las era o seu pastor. Imediatamente, as ovelhas olharam e começaram a se reunir na direção daquela voz. Quero que você entenda uma coisa. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós vamos ouvir muitas vozes. Vai ter voz tentando te desmotivar. Vai ter voz tentando te entristecer. Mas a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Em João capítulo 10, versículo 2 vai dizer: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Se você é ovelha, você precisa reconhecer a voz do bom pastor. A segunda lição é que o mundo só vai te achar próspero quando ele vê você dirigindo um carrão. O mundo só vai te achar próspero quando você postar no Instagram a sua viagem para Disney, para a Copa do Catar. O mundo só vai te achar próspero quando ver o seu cargo lá no LinkedIn. Porque para o mundo, primeiro é necessário ver, para depois crer. Mas olha o que está escrito em João capítulo 20, versículo 29. Então Jesus lhe disse, ele disse a Tomé: porque me viu, você creu? Felizes são os que não me viram e creram. Feliz é aquele que não está vendo, mas está crendo. Ah, Senhor, eu não estou vendo a vitória, mas eu vou confiar. Eu vou confiar. Mesmo que você não esteja vendo, a ordem é confiar. Você vai sair daqui nessa noite confiando. Você vai sair daqui nessa noite crendo. Lição 3. Eu costumo dizer que só acredita quem conhece. É muito difícil acreditar em quem nós não conhecemos, porque nós não conseguimos discernir se naquilo tem verdade ou não. Então escuta isso. Você só acredita em quem você conhece. A pergunta que fica para nós é: nós conhecemos o nosso Deus? Nós conhecemos o nosso Pai? Nós conhecemos o seu amor? Porque quando você conhece,
você age igual Paulo, mas apesar de tudo, por causa desta causa, eu também sofro. E como Paulo sabia o que era sofrimento? Como os discípulos sabiam o que era sofrimento? Mas a despeito de todo esse sofrimento, eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Eu sei muito bem, eu conheço Ele. E sabe qual que é o final dessa história? Está aí na sua Bíblia. João capítulo 4, versículo 51. Ela diz assim: estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Mais uma vez Jesus fez o melhor para o homem, para o filho e para todos os de sua casa. Queridos, é tão difícil falar isso. É tão difícil falar que Jesus ele fez o melhor. Porque quando nós temos alguém querido, que nós amamos, que está doente, nós pedimos: Senhor, que ele viva, que ele viva. Mas quantas vezes nós recebemos oração: Senhor, faça o teu melhor. Faça o teu melhor na minha família, na minha casa. E mais uma vez o Senhor Jesus, Ele salvou o dia. Ele fez o melhor para o homem, para o filho e para todos os de sua casa. E entenda uma coisa: o Senhor Jesus, Ele sempre vai fazer o melhor, mesmo que o melhor não seja o que você queira. Mas Ele vai fazer o melhor para você, para os seus filhos e para todos os da sua casa. Amém, querido? Você pode aplaudir? Você pode glorificar ao Senhor? Você pode se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus.